A chuva batia contra as janelas gordurosas da lanchonete como milhares de pequenos punhos. Cada gota refletia o brilho neon do letreiro, aberto 24 horas, e transformava-o em algo que parecia quase bonito. Quase. Mas nada nesta parte da cidade permanecia bonito por muito tempo. Limpei o mesmo local no balcão pela terceira vez. O meu pano gasto deixava marcas em vez de limpá-las. Os meus dedos estavam enrugados de horas a lavar pratos e a limpar café derramado. Era quase meia-noite e a cafetaria cheirava a café queimado, gordura velha e o desespero que se apegava a todos que entravam por aquelas portas a essa hora. Os meus pés doíam nos meus tênis baratos, aqueles cuja sola estava a começar a descascar da lona. Eu estava de turno desde as 14 horas, fazendo um turno duplo, porque a Sarah ligou a dizer que estava doente novamente. E o meu gerente, Jerry, não se importava que eu já tivesse trabalhado 6 dias seguidos. Ele apenas resmungou e disse-me que a mesa 4 precisava de mais ketchup. Eu era invisível ali. Apenas mais uma empregada de mesa com um avental manchado. Mais um rosto cansado a servir ovos e bacon a camionistas e insones que nunca realmente olhavam para mim. Olhavam através de mim, para além de mim, à minha volta. Tinha 23 anos e sentia-me velha. Os meus sonhos de estudar arte e ter uma vida diferente estavam enterrados sob dívidas de estudante que nunca conseguiria pagar com o aluguer que chegava todos os meses, pontualmente. A campainha acima da porta tocou, deixando entrar uma rajada de vento úmido que me fez tremer. Não olhei imediatamente. Tinha aprendido a não parecer demasiado ansiosa, demasiado desesperada por gorjetas. Mas algo fez com que o ar na cafetaria mudasse. Ficou mais pesado, mais espesso, como a pressão antes de uma tempestade. Quando finalmente olhei para a porta, vi-o. Ele não pertencia ali. Foi o meu primeiro pensamento. Usava um casaco preto que provavelmente custava mais do que eu ganhava em 6 meses. O tecido era tão fino que parecia repelir a chuva em vez de absorvê-la. A água escorria pelos seus ombros como diamantes. Os seus sapatos, de couro polido que faziam barulho ao bater no linóleo rachado, refletiam as luzes fluorescentes enquanto ele se movia. Mas não foram as suas roupas que me deixaram sem fôlego. Foi a maneira como ele se comportava, como se fosse dono não apenas da sala, mas do próprio ar que respirávamos. 2 homens ladeavam-no, ambos com corpos musculosos, os olhos constantemente a examinar o interior do restaurante. Um deles tocou na orelha, um auricular, percebi, e murmurou algo demasiado baixo para ouvir. O homem no meio não olhou para eles. Não precisava. Eles moviam-se à sua volta como satélites a orbitar um planeta. E compreendi naquele momento que estava a olhar para alguém perigoso. O seu rosto era todo ângulos acentuados e olhos escuros que pareciam captar e reter a luz de uma forma que me revirou o estômago. Não era velho, talvez com cerca de 30 anos, com o tipo de presença que fez com que todos na cafetaria de repente achassem as suas chávenas de café fascinantes. Até o Jerry, que nunca se calava, ficou quieto atrás da grelha. Eu devia ter desviado o olhar. Devia ter me concentrado em limpar a minha seção, em reabastecer os dispensadores de açúcar, em qualquer coisa menos nele. Mas não consegui. E então aqueles olhos escuros encontraram os meus do outro lado da cafetaria, e senti-me presa como uma borboleta sob um vidro. Ele moveu-se em direção ao balcão, em direção a mim, e pude sentir o seu cheiro à medida que se aproximava. Colônia cara, algo com notas de cedro e fumo, misturado com a chuva no seu casaco. Não combinava com o cheiro de café queimado e gordura velha. Nada nele combinava com aquele lugar. Café, disse ele, com a voz baixa e áspera, com um sotaque que enrolava as vogais de uma forma que fazia com que a palavra simples soasse como uma ordem. Italiano, pensei. Preto. As minhas mãos tremiam enquanto eu pegava na cafeteira, e eu odiava-me por isso. Já tinha servido centenas de clientes, talvez milhares, mas nenhum deles tinha feito o meu coração bater tão rápido como este, que me fazia sentir como se estivesse muito perto de um fogo. Servi o café, tentando não entornar nada sobre a borda da chávena. Ele não se sentou, apenas ficou ali, com uma mão no bolso, a observar-me com uma intensidade que me fez arrepiar. Os seus homens posicionaram-se perto das janelas, de costas para nós, mas com a atenção em tudo. Noite difícil? Perguntou ele.
e eu quase deixei cair a cafeteira. Todas são difíceis, respondi antes de me conter, e então mordi o lábio. Não responda, não seja memorável. Mas quando arrisquei olhar para o rosto dele, achei ter visto o canto da boca dele se contorcer. Você trabalha demais, observou ele, os olhos percorrendo o meu avental manchado, o meu rosto cansado. Não era uma pergunta. As contas não se pagam sozinhas. Ele tirou a carteira, de couro preto elegante, do tipo que provavelmente tinha um nome de designer que eu não sabia pronunciar, e colocou uma nota de $100 no balcão por um café de $3. Não tenho troco para isso, disse eu, embora os meus dedos estivessem ansiosos para pegar na nota. $100 significariam que eu poderia realmente comprar mantimentos esta semana, em vez de sobreviver com sobras de lanchonetes e ramen. Fique com o troco. Não posso, tu podes. O seu tom não deixava margem para discussão, e algo nos seus olhos fez-me entender que recusar seria mais perigoso do que aceitar. Então, peguei na nota com os dedos trêmulos e enfiei-a no bolso do avental, com o rosto a arder. Ele tomou um gole do café, e eu esperei que ele fizesse uma careta por causa do gosto horrível, mas ele apenas acenou levemente com a cabeça. Um dos seus homens murmurou algo, tocando novamente no auricular, e a expressão do homem perigoso endureceu de uma forma que me fez gelar o sangue. Algum problema? Perguntei sem pensar, e imediatamente quis retirar o que tinha dito. Não faças perguntas, não te envolvas. Mas ele olhou para mim novamente, olhou realmente para mim, como se estivesse a ver algo que não tinha notado antes. Sempre, disse ele suavemente. Depois pousou a chávena. Virou-se para sair. Os seus homens moviam-se com ele como uma dança bem coreografada. Estavam quase à porta quando ouvi. Um pequeno som patético que não pertencia ao estrondo do trovão ou ao tamborilar da chuva. Um choramingo. O choramingo de uma criança. Movi-me sem pensar, saindo de trás do balcão e espreitando pela janela manchada. A chuva caía agora em cortinas, transformando o parque de estacionamento num pequeno lago. E lá, encolhida ao lado de um SUV preto com vidros escuros, estava uma menina. Ela não devia ter mais de 5 ou 6 anos, vestindo um vestido rosa encharcado que se agarrava ao seu corpo minúsculo. O cabelo escuro estava colado à cabeça, e ela tremia tão violentamente que eu podia ver mesmo de dentro. Os lábios pareciam azuis à luz do neon, e os olhos, arregalados e aterrorizados, fitavam o vazio. Meu Deus! Suspirei. O homem perigoso e os seus guardas já estavam lá fora, sem a ver, dirigindo-se para outro veículo. Um Mercedes preto, com vidros tão escuros que pareciam obsidiana. Estavam a ir embora, e aquela menina ia morrer congelada na chuva. O meu corpo moveu-se antes que o meu cérebro pudesse acompanhar. Peguei o meu telemóvel do bolso do avental, com as mãos a tremer enquanto tentava manuseá-lo. O carro caro, os guardas, o silêncio que tomou conta de todos no restaurante. Aquele homem era alguém importante, alguém poderoso. E aquela menina estava ao lado do seu SUV. Corri para a porta, empurrei-a e deixei a chuva bater em mim como um tapa. Esperem, gritei, mas a minha voz se perdeu entre os trovões e a chuva torrencial. O Mercedes já estava a afastar-se, as luzes traseiras a brilhar em vermelho na escuridão. Os olhos da menina encontraram os meus e vi os seus lábios a moverem-se, tentando formar palavras que não saíam. Ela estava em choque, percebi com o horror crescente, choque grave, e estava sozinha. Corri de volta para dentro, água a escorrer do meu cabelo e roupa, os meus tênis a chapinhar no chão. O Jerry gritava-me algo sobre deixar marcas de água por todo o lado, mas ignorei-o. Peguei o telefone da lanchonete, o telefone fixo que ainda funcionava quando o serviço de celular ficava instável, e minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-lo. Havia um cartão de visita no balcão, preto e com aparência cara, com letras douradas. O homem perigoso deve ter deixado quando pagou. Não havia nome, apenas um número de telefone com um código de país italiano e um símbolo, um leão com uma coroa. Não pensei, não parei para considerar o que estava a fazer ou o que isso poderia significar. Apenas disquei o número com os dedos trêmulos, ouvindo o telefone tocar 1, 2, 3 vezes. O meu coração batia tão forte que achei que fosse romper as minhas costelas. Vê? Uma voz masculina, aguda e suspeita. Há uma menina, eu disse com a voz embargada.
Fora da lanchonete. Sua lanchonete, aquela que você acabou de sair. Ela está tremendo na chuva e não consegue falar. Acho que está em choque e não sei o que fazer. A linha ficou em silêncio por 3 longos segundos. Então, não se mexa. Não toque nela. Estamos voltando. A ligação terminou com um clique que soou como um tiro no meu ouvido. Deixei cair o telefone e corri para fora, sem me importar com a chuva, com os gritos do Jerry ou com qualquer outra coisa, exceto aquela menina encolhida na escuridão. Agachei-me ao lado dela, sem tocar nela. Ele tinha dito, não toque, mas aproxime-se o suficiente para protegê-la do vento mais forte. Está tudo bem, sussurrei, mesmo sem ter ideia se estava ou não. A ajuda está a chegar. Vais ficar bem. Os olhos dela fixaram-se nos meus, escuros e vazios, e tão assustados. E soube naquele momento que tinha acabado de cometer o maior erro da minha vida. Ou talvez a maior decisão. A chuva caía com mais força, transformando a noite numa pintura em aquarela de escuridão e neon. E em algum lugar à distância, ouvi o guincho de pneus no asfalto molhado. A aproximar-se, a aproximar-se. O Mercedes surgiu da chuva como algo saído de um pesadelo, os seus faróis cortando a chuva com uma intensidade que me fez apertar os olhos. Não estava sozinho. Mais 2 SUV pretos o flanqueavam, movendo-se em formação perfeita, os pneus a espirrar água enquanto entravam no estacionamento. Os letreiros de neon da lanchonete refletiam nas janelas escuras, transformando-os em espelhos móveis de luz vermelha e azul. Fiquei agachado ao lado da menina, o meu corpo instintivamente curvado à sua volta, mesmo sem a tocar. A chuva tinha encharcado completamente o meu uniforme, o tecido fino colado à minha pele, e eu podia sentir o frio a penetrar nos meus ossos. Mas a criança estava mais fria, muito mais fria. Os seus tremores tinham se tornado mais fracos, mais esporádicos, e isso aterrorizava-me mais do que os tremores violentos. As portas dos carros abriram-se antes que os veículos parassem completamente. O homem perigoso emergiu do Mercedes como uma força da natureza, o casaco esvoaçando atrás dele, e vi algo em seu rosto que não tinha visto na lanchonete. Medo puro e sem filtros. Isso o transformou. Fez com que parecesse mais humano e, de alguma forma, mais assustador ao mesmo tempo. Júlia. A palavra saiu da sua garganta e, de repente, ele estava a correr, realmente a correr. Os seus sapatos engraxados chapinhavam nas poças enquanto os seus homens se apressavam para acompanhá-lo. Ele caiu de joelhos na água ao nosso lado, sem se importar com as suas roupas caras e as suas mãos. Mãos grandes e cheias de cicatrizes que eu instintivamente sabia que tinham feito coisas terríveis, estenderam-se para a menina com uma gentileza que fez o meu peito doer. Piccola-mia. Oh, Deus, Piccola-mia, murmurou ele, levantando-a nos braços. Ela emitiu um pequeno som, quase inaudível, e as suas mãos minúsculas agarraram-se ao casaco dele com a pouca força que lhe restava. Há quanto tempo ela estava ali? Há quanto tempo? Os olhos dele encontraram os meus e a intensidade neles fez-me recuar. De perto, pude ver que eram quase pretos, com reflexos dourados que captavam a luz como brasas num fogo moribundo. Havia assassinato naqueles olhos, desespero e algo mais que eu não conseguia nomear. Não sei. Eu ofeguei, meus dentes começando a bater. Eu só a vi quando você estava a sair. Ela estava sentada ali e não falava, e eu não sabia o que mais fazer. Você me chamou. Ele disse isso como se não conseguisse acreditar, mesmo enquanto tirava o casaco e o enrolava em volta da criança. Ele a envolveu completamente e pude ver o rosto dela desaparecer no tecido caro. Você me ligou em vez de ligar para a polícia. Não era uma pergunta, mas eu acenei com a cabeça mesmo assim. O cartão. Você deixou um cartão e pensei que talvez ela fosse sua ou de alguém que você conhecia. E ela é minha. As palavras foram secas, definitivas e cheias de tanta dor que eu senti como um golpe físico. Ela é minha filha. Um dos seus homens, o mais corpulento, com uma cicatriz na bochecha, apareceu ao seu lado com um cobertor térmico prateado. Moviam-se com falta de prática, envolvendo-o em torno do casaco, em torno da menina que ainda não falava. Os seus olhos estavam agora fechados, e isso parecia pior, de alguma forma. Hospital! O homem perigoso gritou, e imediatamente os seus homens começaram a mover-se. Um deles falava rapidamente ao telefone em italiano.
Palavras que eu não conseguia entender, mas que soavam urgentes e autoritárias. Chame Dr. Russo. Diga-lhe que vamos entrar pela entrada privada. Ninguém a vê. Ninguém. Ele ficou de pé, segurando a filha contra o peito como se ela não pesasse nada, e aqueles olhos escuros fixaram-se em mim novamente. Eu estava a tremer violentamente agora, meus lábios provavelmente tão azuis quanto os da filha dele, e observei a água pingar do meu cabelo no chão. Você vem conosco, disse ele. O quê? Não, não posso. Tenho que trabalhar. O meu turno ainda não começou. O tom de comando na sua voz deixava claro que não era um pedido. Um dos seus homens, não o que tinha cicatrizes, outro com olhos azuis frios, já se aproximava de mim, com a mão estendida para o meu braço. Espere! Tentei recuar, mas as minhas pernas tremiam demasiado. Eu nem te conheço. Não sei quem tu és. Ou Marco Salvatore. Ele disse isso como se significasse alguma coisa. Como se essas duas palavras explicassem tudo. E talvez explicassem porque vi o rosto de Jerry pressionado contra a janela da lanchonete, branco como um lençol, com a boca aberta. E tu acabaste de salvar a vida da minha filha. Então, sim, tu vais conosco. O homem de olhos azuis. O seu aperto era gentil, mas absolutamente firme, e guiou-me em direção a um dos SUV. Olhei para trás, para a lanchonete, para o Jerry, e os poucos clientes que agora estavam todos a olhar, com expressões que misturavam choque, medo e algo que parecia quase piedade. As minhas coisas, ouvi-me dizer estupidamente. A minha bolsa está lá dentro. Vamos buscar tudo o que precisar. Marco Salvatore já se dirigia para o Mercedes, com a filha segura nos braços. Coloque-a no carro, Alessandro. Certifique-se de que ela fique aquecida. Aleandro, o homem de olhos azuis, acenou com a cabeça uma vez e abriu a porta do SUV. O interior era todo em couro preto e cheirava a colônia cara e óleo de arma. Eu podia ver uma arma no coldre debaixo do casaco dele, enquanto ele me ajudava a entrar. E meu cérebro finalmente entendeu o que estava a acontecer. Eu estava a entrar num carro com homens armados. Homens que trabalhavam para alguém chamado Marco Salvatore. Um nome que fez o meu gerente parecer que tinha visto um fantasma. Homens que se moviam como soldados, falavam em código e provavelmente faziam coisas que me deixariam enjoada se eu soubesse os detalhes. Mas aquela menina, Júlia, ela era tão pequena, tão fria, e o rosto do pai dela quando a viu. A porta fechou-se atrás de mim, selando-me no calor e no couro e no ponto sem retorno. Outro homem deslizou para o banco do motorista e Aleandro sentou-se no banco do passageiro, com a mão casualmente apoiada perto da sua arma. O Mercedes já estava a sair do estacionamento e nós seguimos o terceiro SUV que vinha lá atrás. Para onde estamos a ir? A minha voz soou fraca, estranha. Hospital privado, disse Alessandro sem se virar. O seu inglês era perfeito, quase sem sotaque. O Sr. Salvatore tem acordos. Claro que tinha. Homens como ele sempre tinham acordos. Dirigimos em silêncio pelas ruas chuvosas, a cidade passando em um borrão de luz e sombra. Pressionei o rosto contra a janela, observando pontos de referência familiares se tornarem desconhecidos na escuridão. Estávamos indo para o lado norte, onde os prédios eram mais altos, os carros mais caros, e pessoas como eu não existiam, exceto para servir café e limpar o chão. O meu telemóvel vibrou no bolso. Provavelmente era o Jerry a despedir-me. Não verifiquei. As minhas mãos ainda tremiam e não sabia dizer se era do frio, do medo ou da adrenalina que começava a invadir o meu corpo. Fizeste um bom trabalho, disse Alessandro de repente, e eu sobressaltei-me. Ele estava a observar-me pelo espelho retrovisor, os seus olhos frios um pouco menos frios, chamando-o. Poucas pessoas teriam pensado nisso. Não pensei, admiti, apenas reagi. Às vezes, isso é melhor. Ele fez uma pausa e acrescentou. Ele não vai esquecer isso. O Sr. Salvatore não esquece dívidas. Isso parecia ser reconfortante, mas de alguma forma não era. Parecia uma promessa e uma ameaça juntas, impossíveis de separar. O hospital surgiu da chuva como uma fortaleza. Todo em vidro e aço e câmaras de segurança que provavelmente custaram mais do que o meu salário anual. Mas não fomos para a entrada principal. Em vez disso, contornamos até um portão lateral, onde guardas armados de fato nos deixaram passar sem hesitação. Eles conheciam este carro.
conheciam estes homens. Era rotina. Descemos para um estacionamento subterrâneo que era mais limpo do que a casa da maioria das pessoas, os nossos pneus mal sussurrando contra o betão polido. O Mercedes já estava estacionado, com as portas abertas, e eu podia ver Marcos Salvatore caminhando em direção a um elevador com a filha ainda nos braços. Um homem de jaleco branco, o doutor Russo, eu imaginei, esperava com uma maca e uma equipe de enfermeiras. Aleandro abriu a minha porta. Vamos, ele vai querer que estejas lá. Por quê? A pergunta saiu-me da boca. Eu não sou ninguém. Sou apenas uma empregada de mesa que fez uma chamada telefônica. Ele olhou para mim por um longo momento, algo quase como simpatia cruzando o seu rosto. Tu és a pessoa que salvou a vida da filha dele. Isso faz de ti tudo. Eu não entendi o que ele queria dizer até entrarmos. O elevador abriu diretamente para uma suíte médica privada que parecia mais um hotel de luxo do que um hospital. Paredes creme, obras de arte caras, piso tão polido que eu podia ver meu reflexo. Uma ratazana encharcada com um uniforme manchado completamente fora de lugar. As enfermeiras moviam-se com eficiência silenciosa, seus sapatos não faziam barulho. E eu podia ouvir a voz de Marco através de uma porta aberta, falando italiano rápido que soava como ordens e orações misturadas. Alessandro guiou-me até uma pequena sala de espera onde uma lareira verdadeira crepitava. Uma mulher apareceu quase imediatamente, mais velha, de rosto gentil, vestindo um fato de grife, e colocou um cobertor sobre os meus ombros. Estás congelando, Povahatsa, disse ela com seu sotaque forte e caloroso. Vem, senta-te perto da lareira. Vou buscar algo quente para beberes. Sentei-me porque as minhas pernas não me sustentavam mais. O calor da lareira era doloroso contra a minha pele gelada, fazendo-me suspirar. A mulher voltou com chá numa delicada chávena de porcelana, e eu envolvia com as mãos, sentindo a vida lentamente voltar aos meus dedos. Através da porta aberta, pude ver Marco ao lado da maca onde tinham deitado Júlia. A sua mão estava sobre a pequena mão dela, a cabeça baixa, e mesmo daqui eu podia ver os seus ombros a tremer. O doutor Russo falava com ele baixinho, gesticulando, explicando coisas que eu não conseguia ouvir. As enfermeiras moviam-se à volta deles como um balé, ligando soro, verificando os sinais vitais, envolvendo a menina em cobertores aquecidos. Ela vai ficar bem, disse a mulher gentil, seguindo o meu olhar. Graças a si, Dot Benedica. Deus a abençoe. Acabei de fazer uma chamada, sussurrei. Fez a chamada certa. Ela deu-me uma palmada no ombro. Isso requer coragem ou loucura. Às vezes, são a mesma coisa. Não sabia o que dizer, então apenas bebi o meu chá, observei o fogo e tentei não pensar no que me tinha metido. Tentei não pensar nas armas debaixo dos casacos, nos hospitais privados e na forma como todos se moviam à volta de Marco Salvatore, como se ele fosse uma combinação de realeza e perigo. Tentei não pensar naqueles olhos escuros que encontravam os meus num restaurante barato, ou na forma como o meu nome soaria naquela voz com sotaque, porque tinha a sensação de que estava prestes a descobrir. A porta do quarto de Júlia fechou-se e Marco Salvatore apareceu. A camisa dele estava encharcada, o cabelo despenteado e havia algo selvagem nos olhos dele que me fez prender a respiração. Ele olhou à volta da sala de espera até me encontrar, e então atravessou o espaço em 3 longos passos. Levantei-me automaticamente, o cobertor caindo dos meus ombros, o meu corpo respondendo ao comando da presença dele. Mesmo sem dizer uma palavra, ele parou a poucos centímetros de mim, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro da chuva ainda presa nele. Podia ver o dourado brilhar nos seus olhos escuros, refletindo a luz da lareira. Perto o suficiente para que eu tivesse que inclinar a cabeça para trás para encontrar o seu olhar. Qual é o seu nome? A sua voz era áspera, rouca. Emma, eu sussurrei. Emma Carter. Ele repetiu lentamente, como se estivesse saboreando cada sílaba. Emma. Então a sua mão se ergueu. Eu recuei. Não consegui evitar, mas ele apenas a colocou no meu ombro. O seu toque era surpreendentemente gentil para alguém tão perigoso. A minha filha está viva graças a si, porque a viu quando mais ninguém a viu. Porque me ligou em vez de esperar pelas autoridades, que teriam feito perguntas e desperdiçado tempo que ela não tinha. Qualquer pessoa teria feito isso. A palavra era absoluta. Não teriam feito isso.
A maioria das pessoas teria desviado o olhar, teria assumido que ela pertencia a outra pessoa, teria ligado para o 112 e deixado o sistema tratar do assunto. Tu não fizeste isso. Tu agiste. Tu salvaste-a. A mão dele moveu-se do meu ombro para o meu rosto, o polegar dele acariciando a minha bochecha, e percebi que estava lá a chorar. Nem tinha percebido. Tenho uma dívida para contigo, disse ele suavemente. E algo nessas palavras soou como um voto. E eu sempre pago as minhas dívidas, Emma Carter. Sempre. Eu deveria ter ficado com medo. Deveria ter me afastado do seu toque, da intensidade nos seus olhos, da promessa nas suas palavras que soavam como se viessem acompanhadas de correntes. Mas tudo o que eu conseguia pensar era nos lábios azuis daquela menina e na maneira como aquele homem perigoso se ajoelhou na chuva pela sua filha. E perguntei-me em que tipo de prisão eu tinha acabado de entrar. 3 dias. Foi quanto tempo fiquei no mundo de Marco Salvatore antes de perceber que partir talvez não fosse uma opção. Na primeira noite deram-me um quarto no que descobri ser a cobertura de Marco, um apartamento espaçoso que ocupava todo o último andar de um prédio na parte mais cara da cidade. As janelas do chão ao teto davam vista para o horizonte cintilante, e os móveis provavelmente custaram mais do que eu ganharia em toda a minha vida. O quarto em que me colocaram era maior do que todo o meu apartamento, com uma cama tão macia que eu afundava nela como uma nuvem e um banheiro com piso de mármore aquecido. Só por esta noite, disse Leandro, seu tom deixando claro que não era um pedido até termos certeza de que Júlia está estável. O Sr. Salvatore quer você por perto. Eu deveria ter discutido, deveria ter insistido em ir para casa, mas estava exausta, ainda tremendo apesar das roupas quentes que me deram. Cachemira cara que parecia um pecado contra a minha pele. E uma parte de mim queria saber se a menina estava bem. Só uma noite, disse a mim mesma. Depois voltaria para a minha vida. Só que na manhã seguinte acordei e encontrei roupas novas dispostas na cadeira ao lado da minha cama. Não eram roupas quaisquer. Eram marcas de estilistas que eu só tinha visto em revistas, do tamanho perfeito para mim. Havia um bilhete com uma caligrafia masculina elegante. Fique, por favor. Aquele por favor parecia mais perigoso do que qualquer exigência. Encontrei Júlia num quarto reformado no fim do corredor, que tinha sido transformado numa sala de recuperação privada. Os equipamentos médicos zumbiam baixinho, mas eles tentavam torná-los menos clínicos. Bichinhos de pelúcia no parapeito da janela, cobertores rosa claros, um móvel pendurado acima da cama que projetava sombras dançantes no teto. Ela estava lá acordada. Aqueles olhos escuros tão parecidos com os do pai dela acompanhavam meus movimentos quando entrei. Oi, eu disse baixinho, aproximando-me lentamente, como se ela fosse um animal selvagem que pudesse se assustar. Sou a Emma. Você se lembra de mim? Ela não respondeu. Apenas olhou fixamente, as suas pequenas mãos segurando um coelho de pelúcia gasto que parecia deslocado entre todas as coisas caras. O Dr. Russo apareceu na porta, o seu rosto gentil marcado por preocupação. Ela não fala desde que a encontramos. Mutismo seletivo desencadeado por trauma. Não é incomum em casos como este. Casos como quais? Perguntei, mas ele apenas abanou a cabeça. Não me cabe a mim contar essa história. Marco encontrou-me 1 hora depois, parada na janela do quarto de Júlia, enquanto uma enfermeira verificava os sinais vitais dela. Eu observava a cidade lá embaixo, pensando na lanchonete, em Jerry e no meu pequeno apartamento, e me perguntando como minha vida havia se transformado em algo irreconhecível no espaço de uma única noite. Ela gosta de você, disse ele baixinho, e eu me virei para encontrá-lo na porta. Ele parecia diferente à luz do dia, ainda perigoso, ainda poderoso, mas cansado. O tipo de cansaço que vivia nos ossos e não podia ser remediado com sono. Ele usava calças escuras e uma camisa branca com as mangas arregaçadas, revelando antebraços marcados com cicatrizes e o que parecia ser a borda de uma tatuagem. Sem casaco, sem armadura, quase humano. Ela não disse nada, eu apontei. Mas ela observa-te. Isso é mais do que ela fez com qualquer outra pessoa desde então. Ele parou de falar com o maxilar apertado. Desde que a mãe dela a levou, as palavras pairavam no ar como fumo de armas. Levou-a? Repeti cuidadosamente. Ele entrou no quarto, com passos silenciosos apesar do seu tamanho, e ficou ao lado da cama de Júlia. A sua mão encontrou a pequena mão dela.
o seu polegar acariciando os nós dos dedos dela com infinita gentileza. A mãe dela, a minha ex-mulher, ela é viciada. Comprimidos, cocaína, tudo o que consegue arranjar. Tentei de tudo. Reabilitação, terapia, ameaças, subornos, nada funciona. Há 3 meses, consegui a custódia total. Há uma semana, ela invadiu a casa enquanto eu estava numa reunião e levou a Júlia. A voz dele era monótona, sem emoção, mas eu podia ouvir a raiva por baixo. Podia vê-la na forma como a sua mão livre se fechava em punho. Usei todos os recursos para procurá-la, todos os contactos, todos os favores que me deviam. E então a minha ex abandonou-a naquele parque de estacionamento porque preferia ficar pedrada a cuidar da própria filha. Ele olhou para mim e a crueza nos seus olhos fez o meu peito apertar. Se não estivesses lá, se não tivesses ligado, se tivesses esperado mais 10 minutos. Mas eu estava lá, disse suavemente. E ela está bem. Ela vai ficar bem por tua causa. Ele aproximou-se e eu senti o cheiro de café e colônia cara, e algo por baixo disso que era apenas ele. Tu salvaste-a, Emma, e agora preciso de saber como retribuir essa dívida. Não me deves nada, apenas fiz o que qualquer pessoa faria. Pare de dizer isso. A mão dele segurou meu queixo, inclinando meu rosto para cima para encontrar seus olhos. Seu toque era firme, mas não doloroso. Autoritário, mas não cruel. Pare de minimizar o que você fez. Você viu minha filha quando ela estava invisível para todos os outros. Você agiu quando outros teriam hesitado. Você escolheu me ligar em vez de envolver as autoridades, que teriam feito perguntas, perdido tempo e possivelmente a exposto a mais perigo. O seu polegar acariciou o meu queixo e eu senti aquele toque por todo o lado, como eletricidade a correr pelas minhas veias. Salvaste a vida dela, Emma Carter. E no meu mundo, isso significa algo. Significa tudo. Eu devia ter recuado. Devia ter colocado distância entre nós. Mas não conseguia mexer-me. Não conseguia respirar. Não conseguia fazer nada além de olhar para aqueles olhos escuros que pareciam ver através de mim. Preciso de ir para casa. Sussurrei. Tenho um emprego, uma vida. O restaurante despediu-te. Ele disse isso casualmente, mas senti as palavras como um soco no estômago. O teu gerente ligou esta manhã, disse que abandonaste o teu turno e que não vão readmitir-te. A sala inclinou-se ligeiramente. Aquele emprego, por pior que fosse, pagava a minha renda, mantinha-me alimentada sem ele. Vou encontrar outra coisa, disse eu, mas a minha voz tremia. Sempre encontro. Ou podes ficar aqui. A outra mão dele subiu, emoldurando o meu rosto entre as palmas. E de repente o mundo reduziu-se apenas a ele. Apenas a este momento, apenas a forma como o seu toque fez a minha pele arder. Fica com a Júlia. Ajuda-a a recuperar. Ela reage a ti de uma forma que não reage a mais ninguém. Não sou qualificada. Não sou enfermeira nem terapeuta. Nem sou alguém que se preocupa. Alguém que viu uma criança em apuros e ajudou sem pensar no que receberia em troca. Isso é mais valioso do que qualquer qualificação. A sua voz baixou, tornando-se mais íntima. Fica, Emma. Deixa-me cuidar de ti enquanto ajudas a cuidar dela. Todos os meus instintos gritavam que aquilo era uma armadilha. Que aceitar significava envolver-me em algo que eu não compreendia. Algo perigoso e possivelmente mortal. Que Marco Salvatore, quem quer que ele realmente fosse, vinha com sombras e segredos e um tipo de escuridão que me engoliria por completo. Mas pensei no meu apartamento vazio, nas minhas contas atrasadas e na maneira como os olhos de Júlia acompanhavam os meus movimentos, como se eu fosse a única coisa sólida no seu mundo destruído. Uma semana, ouvi-me dizer, vou ficar por uma semana, ajudá-la a adaptar-se. Depois, preciso de descobrir o que fazer da minha vida. Algo brilhou nos olhos dele. Triunfo, alívio, algo mais sombrio que não consegui identificar. Uma semana, concordou ele. Mas a forma como o disse soou como uma mentira, como se não tivesse intenção de me deixar sair. Os dias misturaram-se numa névoa de luxo e cativeiro. Porque era isso mesmo, percebi lentamente. Uma prisão bonita e confortável. A Leandro e os outros guardas, eu aprendi os nomes deles. Luca, Dante, Marco estavam sempre lá. Não de forma óbvia, não de forma ameaçadora, mas presentes, vigiando as portas, as janelas,
o elevador. Ninguém subia sem autorização. Ninguém saía sem permissão. Eu estava segura, protegida, cuidada, presa. Passava-lhe as manhãs com Júlia. Pintávamos juntas. A mão da menina movia-se lentamente pelo papel, enquanto eu falava sobre nada. O tempo, os pássaros fora da janela, histórias que eu inventava sobre princesas corajosas e coelhos mágicos. Ela nunca respondia verbalmente, mas às vezes seus lábios se contraíam no que poderia ser um sorriso. E uma vez ela colocou a mãozinha em cima da minha e deixou-a lá por 3 minutos inteiros. Progresso, disse o Dr. Russo. Cura. Marco estava lá todas as noites, independentemente das reuniões que tivesse ou do quanto tivesse ficado fora. Sentava-se na beira da cama de Júlia e lia para ela em italiano, com a sua voz suave e musical. E às vezes eu ficava parada na porta apenas a ouvir, sem entender as palavras, mas sentindo o amor nelas, o desespero, a esperança e a proteção feroz. Na quarta noite, ele me encontrou na varanda à meia-noite. Eu não conseguia dormir, muito consciente da cidade que se estendia abaixo e do facto de que eu estava no 30º andar, sem nenhuma maneira de descer, exceto passando pelos guardas que respondiam a um homem que eu mal conhecia. Não consigo dormir. Ele apareceu ao meu lado como fumo, com 2 taças de vinho nas mãos. Ele me ofereceu uma e eu aceitei, porque recusar parecia mais perigoso do que aceitar. Está silencioso, eu disse. Silencioso demais. Estou acostumada com sirenes e pessoas a gritar e ao casal no andar de cima a discutir às 2 da manhã. Ele sorriu ligeiramente, encostando-se à grade ao meu lado, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor que emanava do seu corpo no ar frio da noite. Sente falta da sua antiga vida. Sinto falta de saber onde estou. Tomei um gole de vinho, caro, suave, com sabor a cerejas e algo que não sabia identificar. Lá, eu era apenas uma empregada de mesa. Ninguém importante, ninguém perigoso aqui. Não sei o que sou. És a mulher que salvou a minha filha. Ele virou-se para mim e as luzes da cidade projetavam sombras no seu rosto, fazendo-o parecer algo saído de uma pintura renascentista. Bonito e assustador na mesma medida. És a mulher a quem devo tudo. A mulher em quem penso constantemente. A mulher que quero manter a salvo de um mundo que a destruiria. Fiquei sem fôlego. Nem sequer me conheces, sei o suficiente. A sua mão subiu, colocando uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. E o gesto foi tão íntimo que fez o meu coração parar. Sei que trabalhas até a exaustão por um salário que mal dá para sobreviver. Sei que colocas a segurança de uma criança à frente da tua sem hesitar. Sei que és gentil e corajosa e tão bonita que dói olhar para ti. Marco, sei que isto te assusta, continuou ele, baixando a voz para algo que era quase um sussurro. Sei o que sou, sei como é o meu mundo. Sei que deves fugir de mim o mais rápido que puderes. Mas também sei que quando olho para ti, vejo algo que não via há anos. Esperança, luz, algo que vale a pena proteger. O seu polegar traçou o contorno da minha maçã do rosto, e senti lágrimas a formarem-se, embora não soubesse por que estava a chorar. Fica, sussurrou ele, não por uma semana. Fica, deixa-me cuidar de ti. Deixa-me mostrar-te o que significa ser amada em vez de invisível. Deixa-me dar-te uma vida em que não tenhas de lutar, rastejar e sobreviver com migalhas. Isso parece uma gaiola, disse eu. Mas a minha voz não tinha força. Só é uma gaiola se quiseres sair. A testa dele tocou a minha, e eu senti a respiração dele nos meus lábios. E acho que não queres, não realmente. Acho que estás cansada de lutar sozinha. Acho que queres alguém que te veja de verdade, como eu vejo. Ele estava certo. E isso aterrorizou-me mais do que qualquer outra coisa, porque uma parte de mim, a parte que estava tão cansada de ser invisível, de lutar, de me perguntar de onde viria a minha próxima refeição, queria exatamente o que ele estava a oferecer, queria mergulhar no luxo e na segurança e deixar que outra pessoa carregasse o peso por uma vez. Queria-o, mesmo sabendo que era perigoso. Não sou um homem bom, Emma, disse ele contra a minha pele. Fiz coisas que a deixariam doente, magoei pessoas, destruí vidas. Mas por si, pela minha filha, eu queimaria o mundo e ficaria nas cinzas, sorrindo. Isso deveria ter me horrorizado.
Em vez disso, fez algo sombrio e carente torcer-se no meu estômago. Um mês, sussurrei. Deixe-me ficar por um mês. Ajude a Júlia a descobrir o que é isto. O seu sorriso foi lento, perigoso e cheio de promessas. Um mês, ele concordou, e então os seus lábios roçaram os meus. Mal um beijo, mais como um voto. E eu provei vinho caro e perigo, e a morte da minha antiga vida. Quando me afastei, vi Júlia parada na porta, o seu coelho de pelúcia apertado contra o peito. Ela estava a observar-nos com aqueles olhos escuros e perspicazes. E pela primeira vez desde que a conheci, vi o seu sorriso. Um sorriso verdadeiro, pequeno, tímido e bonito. E percebi que tinha acabado de concordar em ficar numa jaula forrada a seda e ouro e com um homem cujo toque parecia fogo. A questão era se algum dia eu iria querer sair dali. O mês passou como um sonho ou talvez um pesadelo disfarçado de fantasia. A Júlia começou a falar na terceira semana. Não eram frases completas, apenas pequenas palavras sussurradas como orações. Ema, papá, coelho. Cada uma parecia um milagre. E eu observava o rosto de Marco transformar-se cada vez que a voz da sua filha quebrava o silêncio. Ele puxava-a para os seus braços e pressionava o rosto no cabelo dela. E às vezes, eu via os seus ombros tremerem de uma forma que me dizia que ele estava a chorar, mesmo que nunca deixasse ninguém ver as suas lágrimas. Tornei-me parte da rotina deles sem perceber que isso estava a acontecer. Café da manhã juntos na longa mesa de mármore, Júlia sentada entre nós com o seu coelho. Tardes na sala de jogos que parecia ter surgido da noite para o dia, cheia de brinquedos, livros e materiais de arte que custavam mais do que os carros da maioria das pessoas. À noite, quando Marco chegava a casa, às vezes cedo, às vezes tarde, às vezes com sangue nos punhos das calças que ele achava que eu não notava, jantávamos como se fôssemos uma família. Como se isso fosse normal, como se eu não estivesse a viver numa cobertura, com um homem que inspirava medo com um olhar e cujos guardas carregavam armas suficientes para iniciar uma pequena guerra. A minha antiga vida desvaneceu-se como uma fotografia deixada demasiado tempo ao sol. O meu apartamento. Liguei para o meu senhorio para rescindir o contrato de arrendamento e o Marco enviou homens para arrumar as minhas coisas. Tudo o que eu possuía cabia em 4 caixas que agora estavam num armário no meu quarto. 4 caixas para representar 23 anos de existência. Isso deveria ter me deixado triste, mas principalmente senti-me entorpecida. As roupas apareceram gradualmente. No início pensei que fossem temporárias, coisas emprestadas para me ajudar a passar por essa fase. Mas as etiquetas estavam cortadas, os tamanhos eram perfeitos para mim e elas continuavam a chegar. Vestidos de seda e cachemira, jeans que provavelmente custavam mais do que o meu antigo aluguer mensal, lingerie que me fazia corar só de olhar. Quando tentei protestar, Marco apenas sorriu, aquele sorriso perigoso, e disse: "Deixe-me vesti-la com coisas dignas da sua beleza." Parecia que eu era uma boneca cara e querida. Alessandro tornou-se a minha sombra constante. Onde quer que eu fosse, mesmo que fosse apenas à academia do prédio ou ao jardim da cobertura, ele estava lá, profissional, educado, mas sempre observando. Uma vez tentei sair do prédio sozinha, apenas para caminhar até a cafetaria que tinha visto na esquina. Ele apareceu na frente do elevador como fumo, com a mão gentil, mas firme no meu braço. "Não sem escolta, senhorita Carter. Ordens do senhor Salvatore." "Não sou uma prisioneira", eu disse, mas ambos sabíamos que era mentira. "Não." Alessandro concordou baixinho. "Você é algo muito mais valioso. Está protegida." A palavra tinha gosto de correntes, mas eram as noites que realmente me prendiam. Marco tinha um jeito de me encontrar quando a cobertura ficava silenciosa. Na varanda na biblioteca, uma vez na cozinha às 2 da manhã, quando eu não conseguia dormir. Ele aparecia com vinho ou café ou nada, e conversávamos sobre tudo e nada. Ele contou-me sobre ter crescido na Sicília, sobre o legado do seu pai, sobre o peso da responsabilidade e o preço do poder. Ele nunca disse explicitamente o que fazia, mas eu não era estúpida. Os guardas, a diferença, a forma como as pessoas empalideciam ao ouvir o seu nome. Marco Salvatore era um senhor do crime, mafioso, o tipo de homem que a minha mãe teria atravessado a rua para evitar. E, no entanto, quando ele olhava para mim, eu sentia-me vista de uma forma que nunca tinha sentido antes.
Ele tocava-me constantemente, pequenos gestos possessivos que pareciam marcas. A mão dele na minha parte inferior das costas quando caminhávamos. Os dedos dele a afastar o cabelo do meu rosto. A palma da mão dele a segurar a minha bochecha quando ele dizia boa noite, nunca pressionando por mais. Mas a promessa disso pairava entre nós como fumo. Denso, sufocante e inebriante. Tu és minha para proteger, ele disse uma noite, o polegar dele traçando o meu lábio inferior. Minha para cuidar. Minha para manter a salvo de tudo que pudesse te machucar. Eu não sou tua, eu sussurrei, mas soou como uma pergunta. Ainda não. O sorriso dele foi puramente predatório. Mas serás. A verdade chegou numa terça-feira à tarde, na forma de uma mulher loira com um fato de marca e um olhar assassino. Eu estava na sala de jogos com a Júlia a construir um castelo com blocos quando ouvi gritos vindos da sala principal. A voz do Aleandro, aguda e ameaçadora, e depois o grito de uma mulher, sem palavras e cheio de raiva. Fica aqui, disse a Júlia, mas ela agarrou a minha mão com uma força surpreendente, os olhos arregalados de medo. Então, puxei-a para trás de mim e caminhei em direção à porta, com o coração a bater forte. A mulher era deslumbrante, daquela forma que só o dinheiro e a boa genética podem criar. Cabelos loiros longos, maquilhagem perfeita, um vestido que provavelmente custou 5 dígitos, mas o seu rosto estava contorcido de fúria e algo mais. Desespero, enquanto lutava contra o aperto de Luca. Solte-me. Ela é minha filha. Não podes impedir-me de ver a minha filha. Marco estava no centro da sala como um pilar de gelo, com as mãos nos bolsos, o rosto inexpressivo, mas eu podia ver a raiva nos seus ombros, a tensão ao redor dos seus olhos. Perdeu o direito de chamá-la de filha quando a abandonou na chuva para morrer, disse ele. A sua voz era tão fria que me fez prender a respiração. Eu não a abandonei. Deixei-a num lugar seguro. Num lugar onde ela seria encontrada num estacionamento à meia-noite durante uma tempestade, enquanto tu estavas completamente drogada. Cada palavra era uma bala. Os médicos encontraram cocaína e oxicodona no teu organismo quando a polícia te prendeu novamente. Isabela. Sempre novamente. Então essa era a mãe de Júlia, a ex-mulher de Marco, a mulher que roubou a própria filha e a deixou congelar. Os olhos de Isabela encontraram-me a mim e a Júlia na porta, e algo feio cruzou o seu belo rosto. Quem diabos é essa? Tu substituíste-me. Já mudaste a tua para a nossa casa com a nossa filha. Esta nunca foi a tua casa, disse Marco calmamente. Mas havia morte na sua voz. E a Emma vale mais do que 1000 de ti. Ela salvou a vida da Júlia enquanto tu tentavas acabar com ela. Eu não tentei. A voz de Isabela quebrou e de repente ela começou a chorar. O rímel escorria pelo rosto. Eu amo-a. Eu amo a minha bebê. Eu só cometi um erro. Eu estava confusa e assustada. E tu estavas drogada. Marco aproximou-se dela e vi Luca ficar tenso, pronto para intervir. Tu estiveste drogada por 2 anos. Através de todas as promessas quebradas, todas as visitas perdidas, todas as vezes que escolheste as drogas em vez da tua própria filha. E agora esperas simpatia. Espero ver a minha filha Isabela lançou-se em nossa direção e eu automaticamente puxei Júlia para trás de mim com mais força. A menina soltou um pequeno som assustado. O primeiro som de medo que ouvi dela e enterrou o rosto nas minhas pernas. A expressão de Marco transformou-se em algo terrível. Tira-a daqui, disse ele a Luca. Agora, e certifica-te de que ela entende. Se ela se aproximar deste edifício novamente se tentar contactar a Júlia, se ao menos mencionar o nome da minha filha, o que fará? Isabela cuspiu. Mate-me. Vá em frente, Marco. Acabe com o meu sofrimento. Pelo menos assim não terei que ver você brincar de casinha com uma mulher barata. O tapa veio do nada, e eu recuei com o som. Mas não foi Marco quem a bateu. Foi Aleandro, com o rosto frio e profissional. Você vai mostrar respeito na casa do Senhor Salvator, disse ele calmamente. Ou será removida à força. Isabela riu, com um som frágil e quebrado. Respeito do homem que tirou tudo de mim, que roubou a minha filha e a minha vida. E você destruiu a sua própria vida, interrompeu Marco. Com cada comprimido, cada linha, cada escolha que fizeste que colocou o teu vício à frente da tua família. Não me culpes pelas consequências das tuas ações.
Luca já a estava a arrastar em direção ao elevador, a sua resistência enfraquecendo à medida que o cocktail de drogas que ela tinha tomado começava a perder o efeito. Nas portas do elevador, ela virou-se uma última vez. Ela vai odiar-te, disse Isabela, a voz embargada pelas lágrimas. Eventualmente, Júlia vai odiar-te por mantê-la longe de mim e do teu pequeno animal de estimação. Ela apontou para mim com desprezo. Ela vai descobrir quem tu realmente és e fugir a gritar. As portas do elevador fecharam-se na cara dela e o silêncio caiu como um martelo. Marco ficou imóvel por um longo momento, de costas para nós, as mãos cerradas em punhos. Eu podia vê-lo a tremer de raiva reprimida. Podia praticamente sentir a violência irradiando dele em ondas. Então Júlia afastou-se de mim e correu para o pai, jogando os seus pequenos braços em volta das pernas dele. Não deixe ela levar-me, sussurrou ela. As palavras mais longas que ela havia dito desde a noite na chuva. Por favor, papá, não deixe ela levar-me para longe de ti e da Emma. Marco caiu de joelhos e puxou a filha para os braços, com o rosto enterrado nos cabelos dela. Nunca, disse ele com aspereza. Nunca, picolou Lamia. Você está segura. Estás em casa. Ninguém jamais te levará de mim novamente. Por cima da cabeça de Júlia, os seus olhos encontraram os meus, escuros, intensos e cheios de algo que parecia necessidade, possessão e uma espécie de fome desesperada. Obrigado, ele murmurou silenciosamente por protegê-la. Acenei com a cabeça, incapaz de falar com o nó na garganta. Porque eu tinha acabado de perceber algo assustador. Eu não tinha protegido Júlia por dever ou obrigação. Eu a protegi porque ela parecia minha. Porque em 3 semanas, essa menina conquistou meu coração de tal forma que a ideia de alguém machucá-la me dava vontade de cometer violência. E Marco, ele se apegou a algo mais profundo, algo que eu não queria nomear, porque nomear tornaria real. Naquela noite, depois que Júlia finalmente adormeceu, segurando seu coelho em minha mão, Marco me encontrou na varanda. Ele parecia exausto, de alguma forma mais velho, o peso do confronto refletido nas rugas ao redor dos olhos. Sinto muito por você ter visto isso, disse ele baixinho, aproximando-se de mim na grade. Ela é sempre assim quando está a usar? Sim, o que é sempre? Ele esfregou o rosto, cansado. Tentei ajudá-la. Paguei pelas melhores clínicas de reabilitação, pelos melhores terapeutas, mas não se pode salvar alguém que não quer ser salvo. E a Júlia tem proteção legal total contra a mãe. Os direitos parentais da Isabela foram revogados depois de ela ter raptado a Júlia. Ela não pode aproximar-se a menos de 150 metros dela. O seu maxilar cerrou-se. Embora ela claramente não se importe com ordens judiciais, pensei no medo nos olhos de Júlia, na forma como ela se agarrou a mim para proteção. Ela tem medo dela por um bom motivo. Isabela nem sempre foi violenta, mas no final sim. Houve incidentes, uma bofetada aqui, um tratamento rude ali, coisas que eu não vi até que fosse quase tarde demais. A sua voz quebrou-se ligeiramente. Não consegui proteger a minha filha da própria mãe. Mas agora estás a protegê-la. Virei-me para ele e, de repente, estávamos a poucos centímetros de distância, perto o suficiente para que eu pudesse ver os reflexos dourados nos seus olhos captando as luzes da cidade. Tu a tiraste de lá, a colocaste em segurança. É isso que importa. E tu? A mão dele subiu para acariciar o meu rosto. O seu toque era dolorosamente gentil. Tu também a proteges. Ela sente-se segura contigo. Feliz. Ela chama-te pelo nome, Emma. Entendes o que isso significa? Tornaste-te essencial para a sua recuperação. Marco, preciso de saber se vais ficar. As palavras saíram urgentes, quase desesperadas. Não por um mês, não como um arranjo temporário. Fica. Faz parte das nossas vidas. Ajuda-me a criá-la. Deixa-me... Ele parou, parecendo lutar com as palavras. Deixa-me dar-te tudo o que mereces. Segurança, conforto, um lar, uma família. Não sou mãe dela, sussurrei. Não, és melhor. És a pessoa que a escolheu, que a salvou, que a ama sem a obrigação do laço sanguíneo. O seu polegar enxugou uma lágrima que eu não tinha percebido que tinha caído. E estou a pedir-te para nos escolheres. Escolhe-me. Deixa-me fazer de ti minha em todos os sentidos que importam. Devia ter sido romântico. Devia ter parecido uma declaração de amor.
Mas tudo o que eu conseguia ouvir era aquela palavra minha, como se eu fosse algo para ser possuída, guardada. E se eu disser não? Perguntei. E se eu quiser ir embora? A sua expressão não mudou, mas algo mudou nos seus olhos. Algo sombrio, perigoso e absolutamente intransigente. Então eu deixo-te ir, disse ele suavemente. Mas ambos sabemos que não o farás, porque também a amas e te amas a ti mesmo. Os seus lábios roçaram a minha têmpora. Também sentes isto. Esta atração entre nós, esta necessidade. Ele estava certo e eu odiava-o por isso. Odiava que ele pudesse ver através de mim tão claramente. Que pudesse compreender que eu já me tinha apaixonado pela sua filha e estava perigosamente perto de me apaixonar por ele. Diz sim, sussurrou ele contra a minha pele. Diz que vais ficar. Diz que és minha. E Deus me ajude. Eu disse. Sim. A palavra selou o meu destino como um contrato assinado com sangue. 6 meses depois, eu estava no escritório de Marco e percebi que me tinha tornado alguém que não reconhecia. A mulher refletida nas janelas do chão ao teto usava um vestido que custava mais do que o meu carro antigo. O cabelo penteado por um profissional, a pele brilhante devido aos tratamentos de spa pelos quais eu tinha deixado de me sentir culpada. Ela parecia cara, elegante, como se pertencesse a este mundo de mármore, couro e poder silencioso. Parecia a mulher de Marco Salvatore, e era uma prisioneira que tinha aprendido a amar a sua jaula. Começou subtilmente, como todas as prisões. Uma sugestão de que eu não devia ir a certas partes da cidade porque não eram seguras. Uma insistência gentil para que Aleandro me acompanhasse a todos os lugares porque Marco se preocupava. Um novo telemóvel que ele mesmo configurou, embora eu tenha percebido mais tarde que tinha um software de rastreamento que eu não tinha instalado. Para sua proteção, ele disse quando eu o confrontei, para que eu sempre soubesse que você estava segura. Segura. Essa palavra se tornou uma faca de dois gumes. A cobertura se tornou o meu mundo inteiro. Não via os meus velhos amigos há meses. Eles pararam de ligar depois que eu cancelei os planos muitas vezes, sempre com a mesma desculpa. Marco precisava de mim. Júlia precisava de mim. Não era um bom momento. Meus materiais de arte ficavam intocados num canto porque Marco contratou um tutor profissional para Júlia e, de alguma forma, eu me tornei sua principal cuidadora. Não que eu me importasse. Eu amava aquela menina com uma intensidade que às vezes me assustava. Mas eu tinha deixado de ser Emma Carter, a empregada de mesa lutadora com sonhos de estudar arte. Eu tinha me tornado Emma, a linda boneca de Marco, mantida, vestida e controlada com tanta gentileza que eu quase não percebia das correntes. Quase. O ponto de ruptura aconteceu numa quarta-feira à noite. Eu tinha perguntado, não pela primeira vez, sobre fazer um curso de arte num centro comunitário. Eu tinha encontrado algo só para mim, algumas horas por semana para lembrar quem eu costumava ser. Não. Marco nem sequer levantou os olhos dos documentos que estava a rever, a sua caneta movendo-se pelo papel com traços precisos e decisivos. Como assim? Não? Cruzei os braços, sentindo a raiva subir no meu peito, uma emoção que eu tinha aprendido a reprimir perto dele. É só uma aula. 3 horas nas manhãs de sábado. O Aleandro pode ir comigo, se estiver preocupado com a segurança. Eu disse, não, Emma. O tom dele era gentil, mas absolutamente definitivo. Aquele bairro não é seguro. O prédio tem saídas inadequadas. Há muitas variáveis que não posso controlar. Quer dizer, muitas variáveis em que não estou sob a sua supervisão direta. Finalmente, ele olhou para cima e vi algo brilhar nos seus olhos escuros. Surpresa, talvez por eu ter resistido. Isto é para a sua proteção. Isto é sobre controlo. As palavras saíram da minha boca. 6 meses de frustração e sufocamento encontrando voz. Você controla onde vou, quem vejo, o que faço. Não posso sair deste edifício sem uma escolta armada. Não posso fazer uma chamada sem me perguntar se estás a ouvir. Não posso nem mesmo fazer uma aula de arte sem a tua permissão. Marco pousou a caneta lentamente, deliberadamente e levantou-se. Ele contornou a secretária com aquela graça predatória que costumava fazer o meu coração acelerar de desejo. Agora, só me fazia querer fugir. Achas que eu controlo-te? A sua voz continuava suave e gentil, e isso tornava tudo pior. Tudo o que faço é para te manter segura, para te dar uma vida sem lutas nem dor.
Tens tudo o que podes desejar, exceto liberdade. Afastei-me quando ele se aproximou, com as mãos a tremer, exceto escolhas, exceto a capacidade de ser uma pessoa em vez de uma posse. Ele parou de se mover e, por um momento, algo que parecia dor cruzou o seu rosto. Não és uma posse. Tu ris amargamente. É isso que sempre dizes, não é? Tu és minha, Emma. Minha para proteger, minha para cuidar, minha para guardar. Mas o que realmente queres dizer é minha para controlar, minha para possuir. É tão terrível assim? A voz dele baixou para algo quase suplicante. Ser amada, protegida, nunca ter que se preocupar com dinheiro ou segurança. Ou sim. A palavra saiu como um grito, e vi Alessandro se mexer na porta, a mão indo em direção à arma. Abaixei a voz, mas a intensidade permaneceu. Sim, Marco. É terrível porque não estou a viver. Estou apenas a existir numa prisão bonita. E tu és o meu carcereiro que pensa que é o meu salvador. O silêncio caiu como uma bomba, e eu vi as emoções passarem pelo seu rosto. Raiva, mágoa, confusão, e por baixo de tudo isso, aquela obsessão possessiva que parecia romântica há 6 meses, e agora parecia sufocante. Eu amo-te, disse ele finalmente. E as palavras deveriam ter sido bonitas. Tudo o que faço, faço porque te amo. Tu e a Júlia, vocês são a minha família, o meu mundo. E farei o que for preciso para manter o meu mundo seguro, mesmo que isso me destrua. Sussurrei. Mesmo que manter-me segura signifique matar quem eu sou. Tu não compreendes. Então faz-me compreender. Aproximei-me, desesperada para que ele me visse. Que me visse realmente. Faz-me compreender porque amar alguém significa controlá-lo. Porque proteger alguém significa aprisioná-lo. Porque neste momento tudo o que compreendo é que troquei um tipo de pobreza por outro. Eu era pobre em dinheiro. Agora sou pobre em liberdade. E não sei o que é pior. Marco estendeu a mão para mim, as suas mãos emoldurando o meu rosto com aquele toque dolorosamente gentil que se tornara a sua arma. Quando encontrei a Júlia naquela noite, quando pensei que a tinha perdido para sempre, fiz uma promessa. Nunca mais. Nunca mais falharia em proteger as pessoas que amo. Nunca mais deixaria que algo lhes acontecesse por não ter sido vigilante o suficiente, por não ter sido cuidadoso o suficiente, por não ter controlado as variáveis o suficiente. Não sou a Júlia, disse suavemente. Não sou uma criança que precisa de supervisão constante. Sou uma mulher que precisa respirar. És a mulher que amo. A testa dele tocou a minha e pude sentir-lhe o tremor. A mulher que salvou a minha filha, a mulher que fez da minha casa um lar. A mulher que não posso perder. Não percebes, Emma? Não posso perder-te. A ideia de que algo lhe acontecesse porque eu não fui cuidadoso o suficiente destruiria-me. E lá estava, a verdade por trás de todo o controlo e possessão. Não era crueldade, mas medo, terror, até mesmo o medo de um homem que já tinha perdido muito e não conseguiria sobreviver a perder mais. Então, vai prender-me? Afastei-me para olhar nos seus olhos. Vai manter-me tão segura que vou sufocar. Isso não é amor, Marco. É obsessão. Então sou obcecado. Ele disse isso sem vergonha, sem hesitação. Completamente, totalmente obcecado em manter-te segura e ao meu lado. E não vou pedir desculpa por isso. Não consigo viver assim. As palavras doíam ao sair, como se estivesse a arrancar parte da minha alma. Não consigo ser essa pessoa, essa boneca bonita que mantens numa prateleira. Preciso de mais. Preciso de liberdade. Preciso de ser eu mesma. Mesmo que eu cometa erros, corra riscos ou me magoe, as suas mãos apertaram o meu rosto, seja levada, seja morta. Porque é isso que acontece no meu mundo, Emma. As pessoas de quem gosto tornam-se alvos, armas usadas contra mim. E tu, Deus, tu serias a arma perfeita. Porque és a única coisa, além da Júlia, que poderia me colocar de joelhos. Vi lágrimas nos seus olhos e fiquei chocada. Marco Salvatore, senhor do crime e terror da cidade. A chorar porque a ideia de me perder partiu algo dentro dele. Então deixa-me ir, sussurrei. Se amar-me significa destruir-me, deixa-me ir. Não posso. As palavras eram angustiadas. Eu tentei. Todos os dias digo a mim mesmo que devo mandar-te embora, libertar-te, deixar-te ter a vida que mereces. Mas então vejo-te com a Júlia
Ou sorris para mim durante o pequeno almoço, ou sinto o teu cheiro no corredor e sei que sou demasiado egoísta, demasiado destroçado, demasiado obcecado para te deixar ir. Ficamos ali, com as testas encostadas, ambos a chorar, ambos presos numa armadilha que nós mesmos criamos. E então ouvi uma vozinha vinda da porta. Não vá embora. Júlia estava ali de pijama, com o coelho apertado contra o peito, os olhos escuros tão parecidos com os do pai, cheios de lágrimas. Por favor, não vá embora, Emma. Por favor, preciso de si. O meu coração se partiu. Caí de joelhos e ela correu para mim, jogando os braços ao meu pescoço com força desesperada. Eu amo-te, sussurrou ela no meu cabelo. Tu és a minha mãe, não a senhora assustadora que me magoou. Tu és a minha verdadeira mãe. Por favor, não vás embora. Por cima da cabeça dela, encontrei os olhos de Marco. Ele parecia completamente destruído, com o rosto pálido, as mãos cerradas ao lado do corpo, como se estivesse a conter-se fisicamente para não nos agarrar e nunca mais soltar. E percebi que tinha uma escolha a fazer. A escolha que vinha se formando há 6 meses. Eu poderia ir embora, exigir a minha liberdade, sair da gaiola dourada, recuperar a minha vida e a minha identidade. Júlia ficaria magoada, mas ela era jovem. Ela se recuperaria. Ela tinha o pai, terapeutas e todos os recursos que o dinheiro podia comprar. Ou eu poderia ficar, mas não como prisioneira, não como propriedade, mas como parceira. Tudo bem, eu disse suavemente, e senti Marco e Júlia ficarem tensos. Ok, eu vou ficar, mas as coisas vão mudar a partir de agora. Levantei-me, mantendo Júlia nos meus braços, e encarei Marco com toda a força que me restava. Eu fico, mas não sou sua prisioneira. Sou sua parceira. Isso significa que tenho voz ativa na minha vida. Onde vou, o que faço, quem vejo. Alessandro pode vir comigo, se isso o fizer sentir-se melhor. Mas eu posso sair deste prédio. Posso fazer aquela aula de arte. Tenho o direito de existir como pessoa, não apenas como cuidadora da Júlia, a sua linda boneca. Marco começou a falar, mas eu levantei a mão. Não terminei. Precisas de terapia, terapia de verdade, com alguém especializado em traumas e questões de controlo, porque isso, apontei entre nós, não é amor saudável. É obsessão nascida do medo e vai destruir a ambos se não lidares com isso. Ele cerrou os dentes, mas acenou com a cabeça lentamente. E a Júlia precisa de ir à escola. Não é ensino em casa, nem professores particulares, é uma escola de verdade com outras crianças. Ela precisa de aprender a existir no mundo, a ser forte e independente. Não podemos protegê-la de tudo, Marco. Só podemos ensiná-la a proteger-se. Os riscos de segurança, ele começou, podem ser controlados. Tu és Marco. Filho Salvador, podes tornar qualquer coisa segura se quiseres o suficiente. Aproximei-me, ainda com a Júlia nos braços. Mas tens de querer. Tens de querer mais para nós do que apenas sobreviver numa bela gaiola. Ele olhou para mim por um longo momento, e eu observei-o lutar consigo mesmo. A necessidade de controlar versus a necessidade de me manter feliz. O medo de nos perder versus o medo de nos destruir. Finalmente ele se moveu. 3 longos passos e ele estava lá, com os braços envolvendo a mim e a Júlia, segurando-nos com tanta força que eu mal conseguia respirar. Tudo bem, ele sussurrou no meu cabelo. Tudo bem, faremos do seu jeito. Terapia, escola, liberdade, o que você precisar. Mas você fica. Prometa-me que ficará. Eu prometo. Eu disse e senti minha última resistência desmoronar. Prometo que ficarei. Eu te amo. Seu homem controlador, obsessivo e impossível. Eu amo-te e vou ficar. Mas vamos fazer isso juntos, como parceiros, como iguais, como família, acrescentou Júlia, sua vozinha abafada contra o meu ombro. Como família. Marco concordou e senti as suas lágrimas no meu pescoço. As mudanças vieram lentamente, mas vieram. Marco começou a terapia na semana seguinte, sessões individuais com um especialista que trabalhava com trauma e TPT. Não foi fácil. Houve contratempos e discussões e noites em que a sua necessidade de controlar ameaçava sobrepor-se a tudo o resto. Mas ele tentou. Todos os dias ele tentou. Eu fiz o curso de arte. A Leandro veio comigo, misturando-se ao ambiente com facilidade profissional.
Mas eu estava lá a criar novamente, lembrando-me de como era ser Emma, em vez de apenas a mulher de Marco ou a mãe substituta de Júlia. Júlia começou a frequentar uma pequena escola exclusiva com medidas de segurança que deixariam Fort Knox com inveja. No primeiro dia, Marco mal conseguia funcionar de tanta preocupação, mas ela chegou a casa animada, tagarelando sobre a sua nova amiga Sofia e o projeto de arte que tinham feito. E lentamente, dolorosamente, Marco aprendeu a deixá-la crescer. Não éramos perfeitos. Marco ainda monitorava o meu telemóvel. Eu aprendi a aceitar isso como a versão dele de um compromisso. Eu ainda tinha guardas, ainda morava na cobertura dele, ainda existia no mundo dele de sombras e perigo. Mas agora parecia uma escolha, em vez de uma prisão. Como se eu estivesse a escolhê-lo, a escolher essa vida, em vez de estar presa nela. 6 meses depois daquela confrontação no escritório dele, Marco me pediu em casamento. Não com um pedido dramático ou uma demonstração pública, mas silenciosamente, na escuridão do nosso quarto, com a voz embargada pela emoção. Torne isso oficial, ele sussurrou contra a minha pele. Seja minha esposa. Deixe-me dar-lhe o meu nome e toda a proteção que vem com ele. Deixa-me amar-te abertamente, completamente, pelo resto das nossas vidas. Pensei na rapariga que eu costumava ser, a empregada de mesa invisível com nada além de sonhos e dívidas. Pensei na mulher em que me tornei mais forte, mais confiante, aprendendo a navegar num mundo de perigo e luxo com igual graça. E pensei na Júlia, adormecida no fim do corredor com o seu coelho, chamando-me mamã sem hesitação agora. Sim, eu disse. Sim, eu caso com você. O casamento foi pequeno, apenas com a família e os colegas mais próximos de Marco, realizado na cobertura com a cidade se estendendo abaixo de nós como um tapete de estrelas. Júlia era a florista, radiante em seu vestido branco. E quando Marco deslizou o anel no meu dedo, um diamante tão grande que era quase obsceno, eu vi lágrimas nos olhos dele. Minha, ele sussurrou enquanto me beijava. E pela primeira vez, a palavra não parecia uma prisão. Parecia uma promessa. 2 anos depois, eu estava no mesmo lugar da varanda onde Marco me pediu para ficar pela primeira vez. Mas tudo tinha mudado. Eu estava grávida. Com 4 meses, mal dava para notar, mas todos que me viam diziam que eu estava radiante. Minha arte estava sendo exibida em uma pequena galeria no centro da cidade, pinturas de luz e sombra, e a beleza encontrada na escuridão. Júlia estava a ir muito bem na escola, feliz e confiante e rodeada de amigos cujos pais não faziam ideia de que o pai dela era um dos homens mais perigosos da cidade. E Marco, ele tinha mantido a sua promessa. Ainda se preocupava, ainda tinha momentos em que a necessidade de controlar ameaçava dominá-lo. Mas ele tinha aprendido a canalizar isso de forma diferente, a proteger sem aprisionar, a amar sem sufocar. Senti os seus braços envolverem-me por trás, as suas mãos pousando na minha barriga quase imperceptível, com infinita gentileza. "Em que estás a pensar?" perguntou ele, o seu sotaque enrolando-se nas palavras como fumo. "Naquela noite", respondi. "Quando te liguei sobre a Júlia, quando tomei a maior decisão da minha vida sem nem mesmo saber, há arrependimentos. Virei-me nos seus braços para encará-lo. Este homem lindo, perigoso e impossível que roubou a minha liberdade e me deu um reino em troca." "Nenhuma", respondi, e falei com sinceridade. Porque aprendi que, às vezes, as gaiolas não são feitas de grades, mas de amor, medo e da necessidade desesperada de proteger o que mais importa. E, às vezes, se você for corajoso o suficiente para lutar pela sua liberdade dentro delas, essas gaiolas podem tornar-se lares. Marco beijou-me enquanto as luzes da cidade brilhavam abaixo de nós. O riso de Júlia ecoava de dentro, onde ela mostrava a Alessandro o seu último projeto escolar. E pensei na rapariga que eu costumava ser. Invisível, lutando e sozinha. Ela teria ficado aterrorizada com esta vida. Mas a mulher em que me tornei, esposa de Marco, mãe de Júlia, artista, sobrevivente e lutadora. Ela encontrou algo melhor do que a liberdade na sua forma mais simples. Encontrou liberdade no amor. Encontrou força na parceria. Encontrou um lar no lugar mais inesperado. Nos braços de um monstro que aprendeu a ser um homem por ela, pela filha deles, pela família que construíram das cinzas e da chuva e por um único telefonema que mudou tudo. E quando a mão de Marco apertou a minha, com a outra mão protegendo o nosso filho ainda por nascer,
Eu sorri na escuridão e sussurrei a verdade que aprendi através da dor, do amor e da transformação. Estou exatamente onde devo estar. A cidade brilhava abaixo de nós como diamantes espalhados, cheia de possibilidades, perigos e vida. E pela primeira vez desde aquela noite chuvosa num restaurante barato, senti que finalmente podia respirar. Não porque tinha escapado da jaula, mas porque tinha aprendido que, às vezes, a jaula se torna um lar quando é construída pelas mãos certas. E as mãos de Marco, marcadas, perigosas e dolorosamente gentis, tinham me construído um lar que eu nunca iria querer deixar.